Boa tarde, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos para a nossa aula de terça-feira, que é a aula de matemática. Vamos lá? Bom, crianças, hoje nós vamos começar na página do livro 160, que fala dos números ordinais. A gente sabe que os números ordinais a gente usa para indicar posição: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Então, lembra quando a gente fazia fila lá na escola? Queriam sempre estar o primeiro na fila, né? E assim, cada posição de cada aluno ia ficando. Por exemplo, o Luiz ficava no primeiro lugar, a Maria Eduarda no segundo, a Isabelle no terceiro, e assim até completar a nossa fila. E assim a gente lembra que os números ordinais sempre vão indicar a posição ou a ordem de algum lugar, ok? E aí vamos lá para o livro para a gente poder fazer as atividades, tá bom? Bom, crianças, como eu estava falando lá no início da nossa aula, nós vamos começar com a lição 7, falando sobre os números ordinais. Então, se a gente observar os números que aparecem na cena, vocês sabem o que eles indicam? Lembra que eu falei que os números ordinais a gente indica posição, indica uma ordem? Então, a gente está vendo aqui uma corrida, olha. Tem um rapaz que chegou primeiro, né, que no caso seria o vencedor da corrida, o segundo, terceiro, quarto e o quinto. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto são números ordinais, porque são números que indicam ordem. São parecidos com os números que a gente já conhece: o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10, sendo que eles têm do lado aqui, ó, uma bolinha. Então, essa bolinha que indica que ele é um número ordinal. Então, se você colocar o número 1 sem essa bolinha, ele não vai indicar um número ordinal. Então, para indicar um número ordinal, ele tem que ser com essa bolinha aqui do lado, para indicar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e por aí vai. Então, esses números, eles indicam ordem, são chamados de números ordinais. Aqui nós temos os números ordinais do primeiro ao décimo. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. E aí, em que situações nós utilizamos os números ordinais, né? Lá no início eu comecei a falar que lá na escola a gente usa os números ordinais, o primeiro da fila, né? Ou a posição de cada um na fila, o primeiro a fazer a chamada, o primeiro a entregar o livro, ou quem entregou o livro por último, e assim vai. E aí, depois que vocês observarem a página 160, vocês vão fazer as atividades da página 161, que fala sobre os números ordinais. Então, no número 1, está dizendo assim: escreva os números ordinais que indicam a posição de cada vagão do trem. Então, aqui tá os números por extenso e você vai colocar o numeral. Então, primeiro, como é que é o primeiro? É o número 1 com a bolinha e o tracinho embaixo. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Então, você vai só colocar o numeral. Aqui no número 2, você vai circular, né? Contorne, é a mesma coisa que circular, o número correspondente à posição que está dizendo aqui na letra. Então, tem terceiro. Qual é a boneca aqui que está em terceiro lugar? Então, você vai contar primeiro, segundo, terceiro. Então, vai circular a terceira boneca. Quinto, qual é o quinto carrinho, quinto caminhão? Então, você vai contar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E circular o quinto caminhão. O segundo, primeiro, segundo. Então, você vai circular o segundo. Na letra D, o sexto. Qual é o skate que está em sexto lugar? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, você vai circular aqui o sexto skate. Na letra E, o nono patins. Então, vai primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. E aí eu circulo o nono patins, né?
E assim a gente continua aqui no exercício da página 161. Dessa atividade de números ordinais, só tem essa página do livro para fazer, mas tem as atividades que a tia coloca sempre lá no grupo do WhatsApp para vocês poderem fazer também. Aí na número 3, diz assim: escreva a posição de cada número na corrida, de cada menino na corrida. Então tem o Aldo, o Jorge, o Felipe, Paulo e o André. E aí você vai ver a posição de cada um. Ó, o André está em primeiro, o Paulo em segundo, o Felipe em terceiro, o Jorge em quarto e o Aldo em quinto. E aí você vai ver o nome deles aqui embaixo, você só vai colocar um número. Então é bom, antes de você fizer esse exercício aqui embaixo, você faz a numeração deles aqui em cima. Faz a numeração deles aqui em cima, para que a gente possa ter uma melhor visualização de tudo e marcar direitinho. E aí na letra A, qual é o nome de quem chegou em primeiro lugar? Quem é que está em primeiro lugar? Não é o André? Então você vai colocar o nome dele aqui, André. Quem é que ficou entre o segundo e o quarto lugar? Quem está entre o segundo e o quarto, que é o Jorge, tem aqui um no meio, que é o terceiro, que é o Felipe. Então você vai colocar o nome dele aqui embaixo, Felipe. E na letra C, quem é que chegou em último lugar? Quem é que está lá no final da fila? É o Aldo. Então, você vai colocar aqui o nome aqui, Aldo. E por último, você vai escrever o por extenso, ou seja, o nome do número de acordo com a posição dos objetos na ordem. Então, por exemplo, o quarto é o bombom. Então, o quarto objeto é o bombom. Então, a pipa está em que posição? Primeiro. Então, o primeiro é a pipa. Se você não souber escrever, você vai lá na página 160, ó, que tem a tabelinha aqui, e aí é só você copiar quem é primeiro, quem é segundo, quem é terceiro, aqui no exercício do número 4, ok? Espero que vocês façam a lição de hoje e que qualquer dúvida, vocês podem pedir a mamãe ou o papai para mandar mensagem para mim lá no WhatsApp, ok? Um beijo, tchau, tchau.